A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã, canal este de pregações, testemunhos. Irmão, nós temos um culto maravilhoso do Jardim Paulista, 5 de março de 2026, onde foi pregado Atos 16, versículo 9, irmãos, onde Deus falou cara a cara com nossa querida Irmandade e apreciadores da obra de Deus, né, irmãos? Santo Deus. Então, irmãos, vamos aqui colocar para nossa querida Irmandade esses santos cultos, irmãos, em adoração a Deus, nosso Pai, né, irmãos? E a Irmandade deixa aqui seus pedidos de orações, logicamente, né, irmãos? Tem muitos que têm os pedidos de orações e Deus vai nos abençoar grandemente nesta noite, né, irmãos? Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade e vamos ouvir na mesma comunhão, né? Vamos lá? De Deus, Maria do Espírito Santo, Atos 16. Jardim Paulista, quinta-feira, 5 de março de 2026. Em nome do Senhor Jesus. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-me. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para Samocrácia e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco.
E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou entre Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Eles pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e a todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Só até aqui. Amém. Então, nós vemos aqui a obra que Deus operou, os milagres que Deus operava. Paulo teve uma visão que um varão lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda. Paulo teve desejo de ir em algum lugar, mas o Espírito Santo não permitia. E outras vezes ele não tinha desejo nenhum, e o Senhor falava, como fez aqui agora, revelou para ele, né? Um servo que se apresentou para ele e disse: passa a Macedônia e nos ajuda, a revelação do Espírito Santo. Então, o princípio dessa obra é o Espírito Santo, é o movimento do Espírito Santo, o movimento da revelação, o movimento da voz de Deus. O Senhor Jesus falou assim: o homem tem que nascer de novo da água e do Espírito. Aí ele falou: mas como que é uma pessoa que nasce do Espírito? É uma pessoa que é como a cana, que é abalada pelo vento. O vento é o Espírito Santo, é o vento que move, é o vento que nos manda para um lugar, nos manda para outro lugar, que nos confirma a nossa vida, nosso casamento, nosso trabalho, o nosso passo nessa obra. É o Espírito Santo que nos guia em tudo, em toda a verdade. Glória ao nome santo de Deus. Então, nessa noite, tem muitos aqui que vieram buscar a palavra para tomar uma decisão. E o Espírito Santo, então, está dizendo: vai à frente que eu vou te abençoar. Glória ao nome santo. Então, apareceu de noite uma visão e ele dizia: ajuda-nos. Então, Paulo foi navegando de Troas, né, correndo o caminho pela Samotrácia, e foi para Nápoles. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, era uma colônia. E aí, então, ele estava ali assentados, foram buscar um lugar para orar, procurar um lugar sossegado para orar, para ter comunhão. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de cúpula, né? E ela se interessou por aquelas palavras de Paulo. Glória ao nome santo de Deus. Estava atento ao que Paulo dizia. E foi batizada, e a sua casa também foi batizada. E aí ela constrangeu Paulo que fosse pousar na sua casa, né? Se alimentar na sua casa, porque ela se alegrou da sua salvação, da salvação que veio. Então, nós vemos aqui como que as coisas do Espírito Santo, o movimento do Espírito Santo, como que ele é suave, né? Tudo desliza, é uma maravilha. Ele estava lá procurando lugar para orar, já veio uma senhora que era predestinada para a vida eterna. Ali ela abriu seu coração para a palavra, obedeceu ela, obedeceu a família. Que maravilha! Por que acontece tudo isso? Porque é movido e guiado pelo Espírito Santo, não é vontade humana. Não é que ele foi lá e construiu um púlpito, um palanque, levantou e começou a pregar. Não, irmão. Deus mandou ele para lá, Deus trouxe as almas,
E o Senhor, no começo da obra de Deus, ele falou tinha um pouquinho de pessoa, meia dúzia de descendentes de italiano, aleluia, que não se sentavam dizem, caixote de cebola, de sabão, para ouvir o culto, e ele adorava a Deus, e Deus deu na boca do servo de Deus: se vocês forem fiéis e permanecer unidos, aleluia, eu vou encher essa igreja que vai precisar de guarda para atravessar na rua. Glória a Deus. Esse foi o começo dessa obra. Então, irmão, o que é movido por Deus tem força. Aleluia, não é forçado, não precisa convencer ninguém, não precisa dar glória ao nome santo do Senhor, dar presente ou prometer alguma coisa. Não, o Senhor traz no coração, o coração daquela senhora, a Lídia, abriu para as palavras de Paulo, entendeu, se converteu, se batizou, a família se batizou, Deus fez essa obra de salvação, porque não era uma obra humana, não era vontade do homem, não era, glória ao nome santo, interesse financeiro, interesse de ganhar dinheiro, não tinha interesse nenhum. Eles estavam ali só procurando um lugar para orar, e Deus fez essa obra de salvação. Depois ele foi, né? Mas aconteceu que, indo nós à oração, outra vez ele ia na oração, sempre na oração. Glória ao nome santo de Deus. A vida do crente é oração, é joelho no chão, chá de joelho, glória ao nome santo de Deus. A minha avó sempre falava: chá de joelho, o que você tem? Estou com dor, estou com isso, estou com esse problema. Chá de joelho, glória ao nome santo de Deus. Então, irmão, essa obra começou assim, com oração. Foi procurar um lugar por oração, Deus chamou o povo, chamou uma família, chamou assim. E aí apareceu o inimigo, né, para atrapalhar. Invejoso, ciumento, e ele veio com aquela inveja, com aquele ciúme, e começou a atrapalhar a comunhão de Paulo e Silas, né? E aonde eles iam, aquela mulher ia atrás e ela tinha um espírito de adivinhação, e ela ficava falando, né? Ficava ali. Ela dava muito lucro para os seus patrões, porque ela era vidente, né? Como é que eu vou dizer? Adivinhadora, né? Adivinha, né? Era uma feiticeira, uma adivinhadora, uma cartomante, hoje seria, né? E ela dava lucro para os seus patrões, porque ela fazia adivinhação. E então, foi aí então que, seguindo a Paulo, começava a clamar a eles e falavam repetidamente: esses são servos do Deus Altíssimo, esses são servos do Deus Altíssimo, esses são servos do Deus Altíssimo. E aí alguém pode dizer: puxa, mas ele estava exaltando a Deus, estava falando bem deles, né? E quando o diabo chegava perto do Senhor Jesus, a pessoa endemoniada chegava perto do Senhor Jesus, ele falava assim: Senhor dos exércitos, Senhor, Filho de Deus, tu veio nos atormentar antes do tempo? Então, também exaltava Jesus, mas não era da parte de Deus, era inimigo, e o Senhor expulsava. Na verdade, como expulsou aquela legião de demônios lá naquela manada de porco que se precipitaram no mar. Então, tem muita coisa que parece que é de Deus, mas não é, o Espírito não é de Deus, porque não tem a comunhão, não tem paz, não tem união. E aquela mulher ficava em cima, onde eles iam, ficava em cima. Aquilo estava tirando a comunhão deles, estava trazendo tristeza. Tem coisa que você sente tristeza, não é Deus, irmão e irmã. Se dá tristeza, não é Deus, aleluia. Você veio aqui triste, confundida, está preocupada, não é Deus. Fica em paz, bendito é o nome santo. E aí então, Paulo perturbado, ele estava perturbado, mas ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Nenhuma perturbação, aleluia, ia tirar ele da comunhão que ele tinha com o Pai, com Deus, com Jesus, não é verdade? E o crente é assim, por mais que ele seja perturbado,
mas o Espírito Santo não larga dele, agarra ele. Irmão, irmã, você está passando uma grande tormenta, mas eu não te deixo, não te deixo, não te abandono. Agarra nas minhas orlas que você vai vencer. Resista ao diabo, ele fugirá de ti. Resista à tentação. Paulo perturbou-se, mas o Espírito Santo não saiu dele, não. Ele não ficou irado, não. O Senhor tomou ele e aí ele disse assim: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu, foi embora. Glória ao nome santo de Deus. E aí, o que aconteceu? Aquela mulher dava lucro. O espírito que estava naquela mulher dava lucro para os patrões dela, né? E aí eles viram que tinham perdido o lucro porque perderam aquele poder que a mulher tinha. O Paulo expulsou, então não tinha mais lucro, não tinha mais como usar daquela mulher. Então, vendo seus senhores que a esperança do lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os ao magistrado, disseram a esses homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade. Glória, o que é uma verdadeira mentira, que eles foram lá, só fizeram bem, oraram e pregaram a salvação, procuravam um lugar separado para não criar alvoroço, fizeram tudo na paz da união, mas eles estavam com ódio, com vingança, porque contra o crente não tem, aleluia, o mal. O mal nenhum vai chegar na tua tenda. Agora é o nome santo. Nenhuma ameaça vai cumprir na tua vida, porque o Senhor hoje te blinda, te guarda, te protege. Glória ao nome santo do Senhor. Fica firme, fica em paz, porque Deus está cuidando de ti. Ele é o nosso guardião. E aquele homem, então, falaram uma calúnia, né? Esses homens querem mudar os nossos costumes. Né? Nós somos romanos. Daí já apela para a política, né? Que os romanos tinham dominado aquela época. Então, quem não era romano era visto como inimigo. Então, esses daqui, nós somos romanos, quer dizer, nós estamos a favor da lei, nós estamos a favor do rei. E esses aqui são contra o rei. Queria, de alguma forma, atacar, criar uma condição para prender eles. Tudo mentira. Mas eles ali estão seguindo a vontade de Deus, porque Deus mandou eles para lá. Então, muitas vezes, tem irmão nosso que foi preso em Portugal, foi preso porque foram anunciar o evangelho e foram presos, porque a lei antigamente era dura, que não podia, né? Não podia pregar sem autorização da Igreja Católica, e os irmãos, então, foram pregar e foram presos, foram para a cadeia porque pregaram. O irmão Luiz Francisco também foi preso porque curou uma irmã da paralisia, era paralítica, Deus curou ela, orou, Deus curou pela oração, e foi preso porque achavam que ele estava querendo enganar. Glória ao nome santo. Então, irmão, os apóstolos são perseguidos, são presos, mas no fim a verdade aparece. Glória ao nome santo. No fim, a tua verdade, Deus vai colocar no telhado. E aí, depois de toda aquela calúnia, a multidão se levantou contra eles, rasgaram seus vestidos, foram açoitados e mandaram o carcereiro que o guardasse com segurança. E aí, então, eles foram lançados no calabouço, na prisão, e lá eles cantavam hinos porque eles sabiam que tinham entrado naquela situação pela vontade de Deus. Nada acontece na nossa vida depois que aceitamos o batismo, Jesus Cristo. Nada acontece na nossa vida se não é a vontade de Deus. Pertencemos a Deus, adoramos a Deus. Então, se você está numa prova muito dura,
Não te escandalize com a prova, a ardente prova que veio na tua vida, porque é plano de Deus. Deus deu a prova, vai dar a libertação. Bendito é o nome santo de Deus. Tenha fé, espera na misericórdia de Deus. Não se escandalize com prova, com luta, com perseguição, porque tudo isso faz parte da vida do crente. E aqueles homens, então, prenderam eles no tronco, prenderam os pés no tronco, né? Dentro do calabouço, e os servos de Deus oravam e glorificavam a Deus, e cantavam hinos, e à meia-noite, de repente, Deus mandou um terremoto. Por que foi Deus que mandou o terremoto? Uma coisa muito simples. Todas as portas se abriram e os ferrolhos que prendiam os pés deles no tronco também se abriram. Então, além das prisões e das portas, também caíram as cadeias que prendiam eles. Então, eles ficaram livres. E aí todos ficaram livres, todos os prisioneiros ficaram livres. E o carcereiro, então, acordou e falou assim, o carcereiro estava dormindo, mas depois do acontecido acordou, e vendo abertas as portas da prisão, falou, agora eu vou ser condenado. Então ele quis se matar, porque ia perder a posição, ia perder o salário. Ele, provavelmente era tudo que ele sabia fazer, era só ser carcereiro, não tinha outra possibilidade. Então ele falou, vou tirar minha vida, vou me matar. E aí Paulo, ouvindo que ele ia se matar, falou, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Aí pediu luz, glória a Deus das alturas. Pediu luz. E Deus, e ali então, pedindo luz, saltou dentro e trêmulo prostrou ante Paulo e Silas. E aí então, tirando eles para fora, então levou ele na sua casa, foi na casa do carcereiro, Deus salvou toda a família do carcereiro. Então eles falaram, mas por que foi preso? Foi preso porque tinha que salvar o carcereiro, a família do carcereiro, aleluia. Paulo era um servo de Deus, ele sofria pelo evangelho, pela salvação, glória ao nome santo de Deus. Então falava, por que ele foi preso? Por que aconteceu isso? Porque tinha uma família para salvar, tinha uma alma para salvar. Então, irmão, o ministério é sofrimento, o ministério é prova, mas, aleluia, a salvação, glória a Deus, é a alegria de Deus quando alguém se salva, quando alguém se arrepende, quando alguém, glória, se converte. Na verdade, quando alguém volta para a obra de Deus, para a casa de Deus, quando alguém volta para Deus, aleluia, glória a Deus, é uma alegria para Deus. Então, ele sofreu porque ele era um servo, e todo aquele que é servo, ele sofre, ele padece alguma coisa, mas no fim ele vê as obras, as maravilhas, os milagres de Deus. Então, na tua vida, glória a Deus, tem muita interrogação, por que eu estou passando essa situação? Por que fizeram isso comigo? Por que falaram isso de mim? Por que está acontecendo isso? Porque Deus tem obra na tua vida. Aleluia, na tua vida e na vida da tua família. Glória ao nome santo de Deus. Então, seja humilde, aceita a vontade de Deus, porque Deus te enviou. Deus te enviou na prova para fazer uma obra. Glória a Deus da prova. E Deus enviou Paulo e Silas naquela prova, naquela situação, para ver um milagre, uma obra maravilhosa. E aí, então, abriram as cadeias, Deus soltou os presos, e aí, então, levaram ele para casa, o carcereiro levou ele para sua casa, aí ele pregou a palavra e a todos que estavam na sua casa, e lavou os vergões que tinham prendido o seu pé, tinham machucado o pé. Então, lá tinha machucado os pés que estavam presos, né? E ali, então, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado e todos os seus. E aí pôs a mesa para eles e na crença em Deus alegrou-se com a tua casa. Então, irmão e irmã, o fim da tua prova é alegria, é bênção, é livramento.
é misericórdia. Sofra por amor a alguém. Deus está provando alguém por alguém. Glória a Deus das alturas. Deus provou Paulo por alguém. Deus está te provando por alguém. Glória ao nome santo de Deus. Deus ama e vai salvar. Então sofra, espera. Glória a Deus da altura. Espera com paciência, porque vai ter salvação, vai ter obra, vai ter maravilha. Vai compensar o sofrimento, aleluia. Na glória de Deus você vai ver o pagamento de Deus pelo teu sofrimento. Glória a Deus. Então o crente não desiste, irmão. Olha quanta coisa aconteceu a Paulo. Entrava numa prova, saía. Era a mulher que perseguia, que caluniava. Era o homem que caluniava. Era o carcereiro, os magistrados que prenderam eles. Depois foi açoitado. Depois foi preso. Machucou seu pé porque teve que lavar os vergões. E ficou preso, passou vergonha perante o povo, ficou nu ali e foi açoitado publicamente. Glória ao nome santo do Senhor. Quanta coisa ele passou, quanto sofrimento, mas Deus teve misericórdia. Glória a Deus. Deus mandou um terremoto. Glória a Deus, aleluia. E o terremoto abriu as portas. E alguém está perguntando: o que é isso, Senhor? Esse é o meu terremoto, aleluia. Meu terremoto está passando na tua vida, mas não é para matar, é para salvar, para libertar, para você glorificar meu nome, vim contar aqui no microfone a obra de Deus na tua vida. Glória a Deus nas alturas. Deus vai abrir cadeia nessa noite. Você que não dá mais glória a Deus, que não ora, que não chama aí, você que está magoada com Deus, está triste com Deus, está triste, aleluia, com a igreja, você que está, aleluia, se sentindo isolado, sozinho, abandonado, desamparado, Deus te fala: eu vou te tirar da prisão. Venha me servir. Glória ao nome santo de Deus. Não tenha medo de sofrer, não tenha medo de padecer, porque esse corpo um dia vai tombar, mas você vai ganhar um corpo de anjo para herdar a coroa da vida eterna. Por esse corpo de anjo nós estamos batalhando, sofrendo, muitas vezes apertado, muitas vezes em dificuldade financeira, dificuldade no trabalho, dificuldade social, dificuldade na família, dificuldade até dentro da igreja, mas o Senhor te fala: vale a pena sofrer por Jesus, porque Ele sofreu por nós, deu a sua vida, Ele cumpriu a sua missão, Ele deixou-se crucificar, Ele fechou a sua boca e como um cordeiro imaculado, Ele fechou a sua boca e sofreu quieto, calado, aleluia. E nós estamos aqui se queixando de tanta coisa, e o Senhor te fala: é para o bem da tua alma. Toma o teu cálice que vai fazer bem para a tua alma. Na prova o Senhor nos dá paciência. Na prova Deus nos dá coragem. Deus nos dá força. Quando dizia Paulo: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E a hora que aparece a prova, aparece o Senhor forte para te ajudar. A mão forte para te ajudar. A palavra forte para te fortificar, te dar força, fé, coragem. Então essa palavra é forte, é um terremoto que vai ter na tua vida, mas vai ser para a glória e honra de Deus, irmão e irmã. Não tema nada, saia daqui corajoso. Não tenha uma prova. Prova, tem irmão que idolatra a prova. De manhã, ora, apresenta a prova. À tarde, ora, apresenta a prova. À noite, ora, apresenta a prova. Vem aqui e pede oração. Amanhã ele vem aqui e pede oração para a mesma prova. Vai numa outra igreja, vai pedir oração para a mesma prova. Ele só pensa na prova, vem na igreja pensando na prova, na oração está pensando na prova, em casa está pensando na prova, idolatra a prova. Irmão, irmã, seja adulto espiritualmente. Seja adulto. Prova. Sai uma pela porta, entra outra pela janela.
Entra uma pela janela, sai outra pela prova, sai pela porta. Quando sai uma pela porta, entra pela janela. Quando sai pela janela, entra pela porta. A prova não acaba, irmão. Se você não adorar a Deus agora, em espírito, em verdade, não se santificar, não se consagrar, não buscar Jesus, não procurar ser santo, não guardar sua doutrina, você vai perder tempo atrás da prova. A prova não salva, aleluia. O que salva é a palavra de Deus, irmão, irmão. Então, irmão que fica parado no tempo, na prova, adorando a prova, Senhor me aprova, Senhor me aprova, esquece a prova, aleluia, trabalha na tua santificação, no teu crescimento espiritual, na doutrina, no conhecimento da palavra, aleluia, vai visitar o enfermo, vai ver que tem gente pior que você, e tem gente mais provado do que tu, bendito é o nome santo de Deus. Tem gente sofrendo mais que tu e está dando glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que não andam mais, mas estão na cama dando glória a Deus. Tu estás aqui. Então, não tenha medo de prova, irmão. Acabou uma prova, oh, glória a Deus, Deus me libertou. Agora vem outra. Vem outra. Não acaba. Por que não acaba? Porque o Senhor quer que nós façamos um regime espiritual. Um regime espiritual. Esse regime espiritual é para nós passar na porta que é estreita, aleluia. E a prova nos faz, aleluia, entrar no regime, não é verdade? Quando estamos provados, estamos orando, estamos em comunhão, estamos clamando a Deus, estamos buscando, estamos congregando. E quando o crente está folgado, a alma dele se incha, vira carnal, os prazeres da carne, as viagens, as coisas, e vamos comprar, e vamos comprar, e vamos viajar, e vamos. E a vida espiritual? A vida espiritual está lá, aleluia, está gorda, né? Precisa emagrecer para passar na porta que é Jesus Cristo. Precisa ser fininho, magrinho, e a prova nos deixa magrinho, porque então vamos jejuar na humildade, vamos jejuar na humildade, vamos jejuar na paciência, vamos jejuar, vamos fazer regime na humildade, regime da paciência, regime da sabedoria, regime da caridade, regime, bendito Deus, da longanimidade, da esperança, regime da fé. E vamos fazer um regime, e vamos crescer, e vamos ficar, aleluia, na estatura de Jesus, para poder passar na porta e receber a coroa da vida eterna. Então, quem tem vida larga, tem irmão que acha que vai ser o rei do Brasil e vai ser o rei lá no céu também. Então, Deus vai dar as duas coisas, o reinado na terra e o reinado no céu. Quem ama o mundo é inimigo de Deus, está escrito na palavra. Então, não ame as coisas dessa terra, nem as posições, e nem, aleluia, as grandezas desse mundo. Não se iluda com as grandezas desse mundo, porque a porta é estreita, aleluia. E se você der vazão à tua carne, a tua alma vai inchar e você não vai para o céu. Mas o Senhor deixa nós sempre ali, na medida certa, nas provas, nas lutas, mas na medida certa para entrar no céu. Louvado seja Deus. Glória ao nome santo. Então, irmão, irmã, essa é a palavra. Deus seja louvado. Unidos agradecemos a Deus em oração.
Santo Deus. Jardim Paulista, 5 de março de 2026. Atos 16, queridos. Culto maravilhoso na terra, viu, irmãos? Glória a Deus. Deixa aí o vosso pedido de oração. Compartilhe essa pregação nas redes sociais. Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade. Deus vai muito nos abençoar mediante essas pregações que nós estamos colocando. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.